Que nesta gruta aqui, existia a superstição daquele tempo que aqui era a porta do inferno, onde sugerem que Jesus estava fazendo referência a isso quando pregou São Mateus 16, que ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Sugere-se que Jesus estava fazendo referência a isso. Nós estamos mais uma vez em Bâneas, ou Cesareia de Filipe, aqui as ruínas onde ficava a Cesareia de Filipe. É uma das nascentes do Rio Jordão e esta água aqui que vocês podem ver é a água da neve do monte, da coroa de neve do Monte Hermon, que desce pelo calcário e forma uma das nascentes que vai desaguar e lá no Mar da Galileia, formando o Rio Jordão. E Cesareia de Filipe foi onde Jesus Cristo pregou a mensagem de São Mateus 16. E o Júlio César encontrou um meio de perpetuar o seu nome, né? O Império Romano sentia necessidade de constantemente estar construindo, fazendo obras, monumentos para perpetuar o seu nome. E o Nosso Senhor foi erigido apenas um monumento, que foi a Cruz do Calvário, e o que foi realizado na Cruz do Calvário é para jamais ser esquecido. Pessoal, vou mostrar um lugar para vocês aqui, uma grande gruta que tem aqui nesta região, que era a Cesareia de Filipe, mas um local de muitos deuses, muitos ídolos, né? Muitos cultos pagãos. E a Cesareia de Filipe anteriormente se chamou Bâneas, que vem do deus Pan, porque no árabe, tem a origem árabe a palavra Bâneas, porque no árabe não se pronuncia a palavra Per, e ficou Bâneas, mas deriva do deus Pan. E bem aqui nesse local, esta gruta tinha um grande templo dedicado ao deus Pan, que era o deus das grutas, deus das florestas, que assustavam as pessoas. Daí deriva a palavra pânico, vem do deus Pan. Só a título de curiosidades, existiram duas Cesareias aqui em Israel. Nós estamos na Cesareia de Filipe, mas existe a Cesareia Marítima, que era do outro filho de Herodes, o Herodes Antipas. E o Herodes Antipas foi o mesmo que encontrou com Jesus e também o mesmo que executou o profeta João Batista. E também a Cesareia de Filipe fica no sopé do Monte Hermon, em uma das nascentes do Rio Jordão. Detalhes que eu não falei, Túlio, que nesta gruta aqui foi chamado também, existia a superstição da era, existia a superstição daquele tempo que aqui era a porta do inferno, onde sugerem que Jesus estava fazendo referência a isso quando pregou São Mateus 16, que ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Sugere-se que Jesus estava fazendo referência a isso. Tudo bem,
pode ter sido uma metáfora, né? Mas aplicado espiritualmente, isso tem um significado muito mais profundo do que simplesmente isto, não é? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então, isso aconteceu em algum lugar por aqui. O capítulo 17 fala da transfiguração. 6 dias depois da transfiguração, ou daqui, vão para lá, né? O capítulo 17 fala da transfiguração. Então, ele esteve aqui e aí ele faz a pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem, uns dizem ser Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós entendemos que a teologia católica diz, aí Jesus continua dizendo, também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vem agora a interpretação do texto. A teologia católica diz que Pedro é uma pedra pequena e que a igreja foi edificada sobre Pedro. E diz que Pedro foi o seu primeiro representante. A teologia evangélica diz que a igreja está edificada sobre Jesus. Diz que Jesus edificou a sua igreja sobre si. Mas se você olhar o contexto, o profeta William Branham diz, preste bem atenção, que a resposta de Jesus a Pedro foi, não foi carne, nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então daí é que segue a afirmação também, tu és Pedro, sobre esta pedra. Quando estamos falando, a pergunta original é, quem diz os homens ser o Filho do Homem? A igreja não está edificada sobre Pedro e nem está edificada sobre Jesus, mas está edificada sobre a revelação de quem é Jesus. A pergunta é, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Deus não poderia edificar a igreja sobre um homem que a poucos momentos depois o próprio Jesus vai virar para ele e dizer, para trás de mim, Satanás. Porque foi aqui, neste mesmo momento, poucos momentos depois desta pergunta, Jesus fala sobre a sua ida a Jerusalém, sobre a sua morte, e Pedro vem e diz, Senhor, tenha pena de ti mesmo, não vá. Então ele diz, para trás de mim, Satanás. Então, como é que Jesus poderia edificar a igreja sobre um homem tão inconstante como Pedro? Quando a gente fala sobre que a igreja não está edificada sobre Jesus, pelo fato simples, porque até aqui Jesus está tentando ver se os discípulos descobriram quem era ele. E a maioria dos cristãos não sabem quem é Jesus. Na Escritura, o próprio Paulo, mais tarde, diz, se alguém pregar a vocês um outro Jesus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, ou se recebeis outro Espírito, com razão o sofrereis. O próprio mundo evangélico não sabe quem é Jesus, porque atribui a Jesus ser ele a segunda pessoa da divindade. Como é que a igreja está edificada sobre um fundamento deste? Mas a pergunta é, quem diz que eu sou?
Então, nós encontramos nas Escrituras que a igreja está edificada sobre a revelação. E a revelação, ela faz a diferença desde o início da Bíblia, porque revelação é uma fé que não é produzida pela mente humana. A revelação é a abertura para que se possa entender. A revelação é algo divino que vem à alma para que se possa compreender o momento, o fato, e aquilo se torna claro na vida das pessoas. Quando uma pessoa realmente é revelada quem é Jesus Cristo, ele passa a entender por que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque ele sabe que Jesus Cristo é a expressa revelação de Deus aos homens. E contra Cristo, ou em outras palavras, contra Deus, o inferno não pode prevalecer. Mas este Cristo pregado pelo sistema religioso, este Jesus pregado pelo sistema religioso, que nada é senão um Deus pagão, porque é a substituição de Juno dentro da divindade, dentro da Trindade. Então você vai ver que isso é uma coisa que não é necessário o inferno prevalecer. O inferno já está por trás de tudo isso aí. Já é a tônica do assunto, porque já é a perversão. Vem a necessidade de saber que Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. E que o Deus invisível é invencível. E se você conhece isto e a sua fé está edificada nisto, o inferno não pode prevalecer contra você. Porque mais do que o conhecimento intelectual do fato, vem o fato deste próprio Deus, quando você o conhece, tem essa revelação de o próprio Deus que se revelou por um propósito tríplice. O primeiro propósito da revelação de Cristo é mostrar Deus aos homens. Mas o segundo propósito é habitar neste homem. E quando Cristo habita corporalmente em nós, então as atitudes deste homem são as atitudes de Cristo. Eu volto a citar a escritura de Paulo: não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, as portas do inferno podem prevalecer contra você? Não. Essa é a diferença. Então, o primeiro propósito era mostrar Deus aos homens. O segundo propósito é mostrar Deus na vida do ser humano. E o propósito terceiro desta grande revelação, que é Cristo, o mistério de Deus revelado, é você de volta na eternidade. Viemos de lá, passamos por aqui, neste corpo mortal, Cristo se torna a parte da nossa vida, nós nos tornamos templo dele, cumprimos nosso propósito, saímos daqui e voltamos. Aí o Bruna disse, então Deus em Cristo, Cristo em seu povo e o seu povo no reino restaurado. Você passa por aqui, ainda que em alguma fase da sua vida você esteja na lama, você não é parte da lama. Em algum momento você se levanta e você se mostra que você é um filho de Deus, que nasceu aqui. Eu costumo dizer que até as partes negativas da nossa vida, até as fases negativas da nossa vida, servem para glorificar a Deus. Por exemplo, o pecado de Maria Madalena, ou o pecado da mulher apanhada em adultério, não a lançou no inferno, a lançou nos pés de Cristo. E Cristo deu a ela a oportunidade de andar no caminho por onde ela passou com a vida suja, mostrar que algo havia acontecido na vida dela. Então, ainda que nós tenhamos andado, vou citar a palavra do Salmo 23, pelo vale da sombra da morte, por caminhos escabrosos, por momentos de extrema debilidade na nossa vida, o conhecimento deste Cristo, que é a imagem do Deus invisível, que se manifestou aqui para um propósito, nos faz agir e andar de maneira diferente. E daí para frente, passamos a revelá-lo. Nós não representamos aqui um sistema religioso. Nós representamos a Jesus Cristo.
Deus não nos colocou para representar uma igreja. Deus nos fez para ser sua imagem e semelhança. Então, que as nossas vidas possam refletir a Cristo e que as nossas atitudes sejam exatamente semelhantes à de Cristo, ou à de Deus, que é invisível e que foi revelado em Jesus Cristo. Quem tem a revelação de quem é Jesus Cristo, com certeza, as portas do inferno. Portas do inferno são modas, são hábitos, são costumes, né? Porta do inferno são enganos teológicos, religiosos, porque se há uma coisa que o diabo usa para enganar as pessoas é a religião, cauteriza a consciência, as pessoas não mudam a vida, você prova habilmente que Cristo não está ali, é só simplesmente contactar com aquele espírito e você vê que ele não está lá. E simplesmente as pessoas são enganadas e elas pensam que estão vencendo o inferno quando foram vencidas pelo inferno. Então, quando nós olhamos que há uma coisa pela qual dirigimos a nossa vida, que é a palavra, e que esta palavra foi revelada a nós, e que a palavra é o próprio Cristo, e da maneira como foi revelada, então nada pode fazer frente à sua fé. Nós nos tornamos invencíveis. Eu disse a semana passada no púlpito, e vou repetir esta frase por inspiração que me veio: eu me recuso a me curvar diante de Satanás. Eu me recuso a me curvar diante das pressões, das imposições, das modas, dos costumes, da mudança em que a sociedade está vivendo, mas me curvo diante da verdade de nosso Deus. Então isto é revelação. Revelação sempre fez a diferença. Fez a diferença no culto de Abel com o culto de Caim. Fez a revelação, fez diferença em toda a trajetória da vida de um cristão aqui na terra. Uma pessoa revelada, e isto é o que Jesus tratou aqui em Cesareia de Filipe. Ele disse: não foi carne e sangue que tu revelou. Quando a revelação é dada, ela nunca será super enfatizada. A revelação é a chave da vitória. A revelação te coloca no caminho certo, a revelação te abre as portas, a revelação te faz resistir qualquer outro pensamento. Então foi isso que aconteceu aqui, e eu espero que cada um possa chegar perto de Deus, porque a revelação ela não é produzida pelo argumento, nem pela literatura, porque a revelação é fé, e a Bíblia diz que fé é um dom que vem de Deus. Amém. É uma dádiva. Se ele não abrir o entendimento, você passa por ele. Quem diz os homens? Elias, Jeremias, gente boa, profetas, hein? Mas e você, quem diz que eu sou? Segunda pessoa da Trindade? Né? Você quer ver uma coisa? Deus Filho, isso é uma ignorância terrível. Onde já se viu Deus Filho? Não, você não tem essa expressão na Bíblia. Você tem a expressão Filho de Deus. Mas Deus Filho é uma criação. Como é que Deus pode ser criado? Então são coisas dessa natureza que as pessoas simplesmente engolem dentro da teologia. Passa desapercebido. Não há tal coisa como Deus Filho, Deus, Deus Espírito Santo. Não, não, não. Você não tem isso na Bíblia. Esta é uma doutrina católica. Mas você tem Filho de Deus. Por quê? Há um Deus que é Espírito. Ele gerou um corpo. Este corpo, tomando a forma humana, nascendo, é Filho. Quem gerou é o Pai. Mas só que o Pai não é uma pessoa separada do Filho. O Pai veio e habitou corporalmente nesse Filho. E isso é o que o mundo não estava vendo. E foi isso que ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Era muito para um judeu dizer que um carpinteiro era o próprio Deus que abriu o Mar Vermelho. Era muito para aquele povo acreditar que aquele homem foi quem balançou as montanhas do Sinai. Era muito para eles acreditarem, mas era isso que ele estava perguntando: quem que é que vocês dizem que eu sou? Disse: tu és o Filho de Deus, quer dizer, Deus feito homem, vindo entre nós. E quem tem esta revelação que Deus veio a você, veio a sua vida, veio a sua alma, veio a sua família, veio a você, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Esta é a verdade. Deus abençoe a todos nós.